Dia! Hoje estamos aí quarta-feira, dia 15 de abril. Bom dia! Bom Olá! dia! Bom Isso dia! aqui não ficou bom, não. Entrei hoje um pouquinho em cima da hora, que o café hoje demorou um cadinho mais a passar. Sem Ah, ele, sem ele fica um pouquinho mais difícil de a gente acordar. Se a ai, pessoa ainda gente, presa na matéria, né? Olha, precisando do café para ficar eu de tomo pé. café o dia inteiro. E assim, não é bom, né? Eu gosto muito de café, mas café em excesso é bem Não, prejudicial. os excessos são muito perigosos, em geral. Ah, a Val tá dizendo aqui quanto tempo. Bom dia, Val. A gente tem se encontrado muito mais agora, né? Pois é, porque a Gleice está fazendo um projeto com o Plum, né, à noite, estudando o Evangelho, às 8 horas. Então, quem não segue ainda lá, é Nosso Evangelho Online. Depois eu vou marcar também direitinho para o pessoal ir lá e conferir, né? 7 horas da manhã para alguns é muito cedo, de repente, esse horário da noite fica melhor, mesmo que a gente tenha a possibilidade de assistir depois, o ao vivo permite essa interação, né? O que torna mais interessante. É verdade. E a gente tem a Val, que tem sido assim participativa nos dois, de manhã e à noite. Mas Val vai se formar no Evangelho lá, ó. Não, mas a gente estava precisando dessa overdose, assim, né? Tá sendo muito bom. É verdade, com certeza. Então, é isso. Hoje nós estamos dando continuidade aí ao capítulo 5 e nós vamos ler o item 14 ao 17 do capítulo que é intitulado Bem-aventurados os aflitos. E o texto de hoje, ele refere-se ao suicídio e à loucura. E a Gleice é que vai fazer com a gente esse estudo que eu escolhi a dedo para que ela fizesse com a gente. Bom dia para tudo. Espírita, ela também tem uma bagagem aí da psicanálise que talvez possa acrescentar alguma coisa, né? Dentro da minha ignorância na área, mas eu achei que pudesse ser algo que a gente pudesse aproveitar bem desses dois conhecimentos que a Gleice possui. Isso aí. Então, eu vou fazer a prece inicial para que a gente já comece a sintonizar. E vamos todos juntos agora respirar fundo, pensar, elevar os nossos pensamentos, pensar em coisas boas, elencar em nossa memória tudo aquilo que a cada dia a gente tem a agradecer, mesmo em meio às dificuldades que sempre existirão neste momento de expiações e provas que nós vivemos, não só pelo contexto, mas pela condição ainda da nossa evolução espiritual. Mas sempre é possível, Senhor, nos colocarmos diante de Ti, agradecendo, pois Tua bondade infinita sempre nos oferece o recurso, a mão amiga, e basta que tenhamos sempre os olhos atentos a enxergar as coisas boas, os aprendizados em todas as experiências e as oportunidades. Que neste dia, nesta manhã, estejamos envolvidos com os nossos amigos espirituais, nossos mentores queridos, a nos intuir, partilhar conosco das energias maiores, a nos influenciar também nessa vibração, que a gente consiga contribuir como bom instrumento do bem na elevação dessas vibrações planetárias tão urgentes e tão necessárias.
continue conosco, Jesus também, nosso amigo maior, nosso mestre querido, hoje, agora e sempre, a nos dar licença para iniciar o nosso estudo desta manhã. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bom dia, pessoal que chegou aí durante a prece. Bom dia. Então, a leitura pode começar. Posso começar? Então vamos lá. Só queria fazer um comentário antes, que assim, certamente já deve ter sido feito várias vezes ao longo desse estudo do capítulo 5. Mas o capítulo 5, no meu olhar, acaba sendo um capítulo muito especial dentro do Evangelho, porque a gente costuma falar do Evangelho como sendo a nossa base, o nosso consolo, o nosso sustento, é o nosso manualzinho de instruções que a gente precisa estar sempre recorrendo para saber como lidar com as dificuldades do dia a dia. E esse é um capítulo extremamente especial, porque ele vem nos falar justamente dos nossos sofrimentos, ele vem dar base do porquê que a gente precisa ser forte diante das dificuldades do caminho. E é um capítulo tão importante que ele acaba sendo o mais longo do Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente é orientado, né? Dorinha sabe que foi Dorinha quem me deu o curso de atendimento fraterno com tia Daisy, mas assim, é um capítulo que a gente usa como base no atendimento fraterno nas nossas casas. Então, na falta de qualquer outro material, de qualquer outro subsídio, a gente tem do capítulo 5, é como se a gente já conseguisse de alguma forma aliviar a dor do outro. E aí, quando a gente vai passando por cada um desses subtítulos que o capítulo traz pra gente, é como se a gente fosse estruturando um mecanismo de defesa. É como se a gente fosse se fortalecendo para enfrentar as dificuldades. E de forma muito... é como se fosse técnica, porque é uma forma que serve para todo mundo, cada um de nós consegue trazer para a nossa vida, para a nossa rotina, para o nosso problema. E aí a gente realmente sai mais consolado. E o texto de hoje, que é falando sobre algo tão pesado e que muitas vezes a gente acabou entrando na onda de deixar isso como um tabu, é um assunto que a gente precisa falar. E não é de agora, né, que vem aí todo um esforço nesse sentido de que a gente fale do suicídio, de que a gente busque esclarecimentos sobre isso, de que a gente busque informações, porque a gente precisa estar atento o quanto esse perigo tem nos rondado nós, quanto pessoa, quanto seres individuais, e nos rondado quanto aqueles que estão ao nosso redor. Porque a gente pode, muitas vezes, salvar inúmeras vidas só de ter um olhar atento, só de estar aberto a ouvir, a acolher. Então, acho que é muito interessante que a gente preste o máximo de atenção no que a própria doutrina nos traz disso. E aí eu vou ler, então, para a gente começar a refletir. Vou fazer só um parênteses. Tudo isso que você falou foi excelente. Essa apresentação do capítulo 5, né? De enfocar essa importância dele. Há algumas semanas ou alguns dias, foi até o estudo que eu fiz com a Mari, eu estava com isso muito fixo na cabeça, né? Sobre essa... A gente sabe que o suicídio, nesses períodos de maior pressão que os espíritos sofrem encarnados, costuma-se ter uma incidência maior, né, de acontecimentos. Então, que a gente fizesse, intensificasse os nossos pensamentos, as nossas preces, para esses irmãos que sucumbiram, que desistiram da existência e que vão se deparar com situações muito dolorosas, e aqueles pelos aos quais os pensamentos já estão rondando essa ideia. A ciência, eu já li algumas coisas dizendo que o suicídio ela é uma ideia que contamina, então não se pode ficar falando muito sobre ela, né? Você deve saber algo. Tem estudos que falam sobre isso, sim. Então a gente não fica noticiando esse tipo de coisa. Mas, assim, desde que começou essa quarentena, infelizmente, eu já tive notícias de pessoas próximas, sabe? Então, isso mexe com a gente também, porque você acaba sabendo, você pensa naquelas pessoas que estão envolvidas naquilo, naquele drama, enfim.
E aí eu fiquei muito focada em mentalizar, em fazer as preces por esses irmãos. E muitas vezes, quando a gente não está nesse ambiente ou não conhece sobre isso, a gente não faz ideia da importância, né? E esse item de 14 a 17 que trata sobre isso, ele tem um peso, uma importância tremenda, principalmente nos momentos de maior tribulação. Ainda mais quando atinge coletivamente. Então, é isso aí. E é um olhar atento que a gente tem que ter, porque não é uma questão que está começando agora, né? Está intensificando agora, porque a gente tem um fator externo coletivo que tá pressionando. Mas o que a gente vem acompanhando, assim, clinicamente falando, é que é um avanço exponencial do número de depressão, de síndromes, né, que levam a pessoa a cogitar da possibilidade do suicídio. E aí, quando a gente agora entrar no texto, a gente vai ver que realmente a fortaleza que a gente tem que ter para evitar o suicídio não é olha, vou ali na loja da esquina e vou comprar essa fé, vou ali na loja da esquina e vou me apoderar dessa força. Não, é uma construção. E aí a gente vai ver o quanto a doutrina espírita ajuda nessa construção de nos tornarmos fortes. Pode seguir aí. Vamos lá. Então diz assim: a calma e a resignação adquiridas na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo da loucura e do suicídio. Com efeito, a maior parte dos casos de loucura são provocados pelas vicissitudes que o homem não tem forças de suportar. Se, portanto, graças à maneira por que o espiritismo o faz encarar as mudanças, as coisas mundanas e as decepções que em outras circunstâncias o levariam ao desespero, é evidente que essa força que o eleva acima dos acontecimentos preserva a sua razão dos abalos que o poderiam perturbar. Aí eu vou fazer um comentáriozinho só desse item, Dora, que diz pra gente aqui que quando a gente para analisar caso a caso, é isso que quer dizer, a gente vai perceber que a maior parte do que levam as pessoas ao seu desequilíbrio, porque aqui está falando da loucura, mas eu vou me permitir expandir isso, porque a loucura é algo muito específico e tem outros fatores que influenciam no estado da loucura. Mas vamos falar, né, da enfermidade mental como um todo, porque aquele simples transtorno de ansiedade já é uma enfermidade mental. Aquela pessoa que não consegue focar no agora, porque ela está com tanto medo, né, do futuro, ela também já está passando por um processo de enfermidade mental. Então, a maior parte das enfermidades mentais, elas estão relacionadas com as dificuldades do dia a dia que a pessoa não tem resiliência para enfrentar. Então, a gente precisa entender, quando a gente lê esse texto, é que é realmente a mudança do nosso ponto de vista. Quando nós passamos, e aí é uma dificuldade que quase todos nós temos, quando nós passamos a nos enxergar como espíritos imortais, a coisa muda de figura, porque aquele problema que naquele momento, enquanto eu não me enxergo como espírito imortal, parece assim intransponível, né? Quando eu olho como espírito imortal, eu percebo que aquilo ali é um segundo perto da eternidade. Então, o que nos favorece nesse fortalecimento íntimo, interior, que cada um de nós busca, é exatamente encarar a vida terrena de um outro prisma, de uma outra forma. Mas é claro, é uma construção. Você usou uma palavra que é a palavra-chave, né? Que é a resiliência. Esse olhar nos faz ter essa resiliência. Ontem a Deise, olha, muito bem intuída pelos bons espíritos, me mandou um vídeo maravilhoso, que até o Rossandro está fazendo, né, um trabalho sobre a quarentena sem pirar, alguma coisa assim, e ele falava sobre resiliência, e era assim, sabe, aquilo que eu precisava ouvir naquele momento. Eu até já agradeci bastante a ela por isso. Então E a compartilha, manda pra gente. pode deixar, depois eu faço a divulgação. A resiliência é justamente essa capacidade da gente retomar, né? A gente tem o direito até de se
alterar perante os fatos, mas de, opa, peraí, vamos voltar ao estágio inicial e rever essa situação do prisma da normalidade, porque quando a gente se deixa afetar, a gente perde um pouco a capacidade de raciocinar e até de se colocar ali como, não, peraí, eu sou um espírito imortal, no momento em que você está vivendo a tribulação. Mas a resiliência é o que vai te fazer voltar para isso e dizer, calma, isso é passageiro, isso é só uma vírgula no meio de toda a história da minha eternidade. Então, isso é muito importante, essa resiliência, né? É o que justamente o estudo faz, porque não basta a gente ter esse conhecimento uma vez. Por isso é tão importante a gente continuar estudando, né? Porque aí a gente vai entendendo de fato. Não é uma ideia que é imposta para a gente. Olha, é assim que funciona, acredite. Não. Conforme você vai aprofundando no estudo da doutrina, você vai vendo que aquilo é a única coisa que realmente atende o seu crivo da razão, né? É aquilo que atende os seus anseios, a sua lógica. Então, quando você raciocina algo e compreende aquilo, e aquilo não é imposto, é muito mais fácil para que você desenvolva, né? Assim como o aluno, quando decora para a prova, passar da prova, ele esquece. Mas se ele entender o mecanismo, ele vai levar aquilo para o resto da vida. E aí, você falando isso, me vem aqui a ideia de que, na verdade, quando a gente estuda, quando a gente vai compreendendo ao longo do tempo, aquilo começa a fazer sentido individualmente, inclusive, porque quando eu sempre falo isso para os alunos, cada caso é um caso. E aí parece que isso frustra às vezes, porque muitas vezes o aluno chega no grupo de estudo doido para ter respostas individuais. Então, ele traz a demanda dele, do problema dele, e aí ele quer que a gente venha com a doutrina espírita e dê uma resposta personalizada. Olha, o seu caso específico é esse, esse, esse. E isso não existe dentro do estudo da doutrina espírita. O que a gente entende é que a gente tem os conceitos basilares da doutrina espírita e que a gente, quando passa a ter essa fé raciocinada, a gente mesmo consegue pegar aquele conceito e falar, ah, mas então puxando isso para a minha experiência, puxando isso para esse contexto que eu estou vivendo, ah, então tal coisa faz sentido. E aí quando a coisa faz sentido, que fala com a nossa razão, parece que tudo muda, é a fé raciocinada. Exato. E aí sim, a gente consegue sair da teoria e começar a puxar para a prática. São exercícios que a gente também vai aprendendo a fazer ao longo do tempo. Por exemplo, eu ainda, graças a Deus, mas enfim, estou me preparando para se haver esta necessidade da prova, eu ainda não perdi ninguém pelo coronavírus. Né? Não teve nenhum ente próximo meu que tenha desencarnado. Mas eu já me peguei fazendo o exercício várias vezes no e se? Né? Onde vai ficar a minha fé? Porque é bonitinho ter fé quando está acontecendo lá longe. Mas eu, por exemplo, estou com uma filha em São Paulo. Uma filha que está estudando, que ainda está trabalhando, porque trabalha em serviços emergenciais, ela não pode deixar de ir trabalhar. E eu sei que todos os dias não, mas um dia sim, um dia não, ela está exposta ao metrô, ao ônibus, né, com todos os cuidados devidos, mas está exposta. E aí eu fico no exercício, não é que eu estou pensando que minha filha vai morrer, não, mas estou pensando, mas e se? Como vai ficar a minha fé? Então, assim, ao longo do estudo que a doutrina nos traz, ela vai nos dando essa coragem, inclusive, de fazer exercícios mentais para nos prepararmos. Isso é um pouco até perigoso, né? Porque senão você entra nessa vibe aí de e se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Calma. Isso, eu falo que eu consigo fazer isso porque é um longo aí de, sei lá, 25 anos estudando a doutrina espírita e eu já me sinto fortalecida, mas realmente, você tem razão. Não é um exercício que dá pra gente sair fazendo... Pois é. É igual aquelas experiências da TV, não tente fazer isso em casa. Exatamente. A Deise colocou aí que isso que você falou da gente olhar para a doutrina e conseguir trazer para a nossa vida é porque a doutrina se baseia em leis divinas que são imutáveis e para todos. Exatamente. Justamente. Ela realmente é para todos e ela é atemporal. Né? A gente percebe isso a cada vez que a gente volta no estudo da mesma coisa, a gente tem um outro entendimento, porque a gente já está mais maduro. E o contexto, embora o contexto muitas vezes tenha mudado,
aquele conhecimento ele está sempre sendo útil para o contexto que a gente vive de alguma forma. Sempre. Você Ótimo. continua aí? Posso ir. Item 15. Dá-se a mesma coisa com o suicídio. Se excetuarmos os que se dão em estado de embriaguez e de loucura, aos quais se pode chamar de inconscientes, é evidente que tem ele sempre por causa um descontentamento, sejam quais forem os motivos particulares apontados. Ora, aquele que está certo de que só é infeliz por um dia e de serem melhores os dias seguintes, enche-se facilmente de paciência. Só se desespera quando não vê nenhum termo aos seus sofrimentos. E que é a vida humana com relação à eternidade, senão bem menos que um dia. Mas para o que não crê na eternidade e julga que tudo se acaba com a vida, que se deixa abater pelo desgosto e pelo infortúnio, só vê na morte a solução para as suas amarguras. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar as suas misérias pelo suicídio. Na verdade, ele colocou ali na frente, se excetuarmos os que se dão em estado de embriaguez e de loucura, que na verdade foi vindo de um processo também, né? E que culminou no suicídio, e que, mesmo que ele chame aqui de inconsciente, a embriaguez, você se deixar levar pelas tóxicos, né, de alguma forma, é uma forma de suicídio involuntário, né? Porque você sabe no que aquilo vai dar. Exatamente. Travou? Não, tô aqui tá. ainda. Eu dei aquela pausa para concatenar as ideias, sabe? É um suicídio involuntário também. Então, assim, é suicídio da mesma forma, né? Você só foi, de repente, pela falta da coragem que você precisava, você recorreu àqueles entorpecentes que te deixam mais vulnerável, inclusive às companhias espirituais, né? Que você acaba atraindo por conta dos comportamentos, das drogas, ou até dos pensamentos depressivos e mais voltados para as baixas vibrações. E aí, se a gente inclusive parar para pensar que ele fala aqui de, independente dos motivos particulares de cada um, mas a causa principal, a causa geral é sempre o descontentamento, a gente tem que parar para fazer uma reflexão no sentido de cada um de nós é responsável por si mesmo. Nós somos responsáveis por nós mesmos. E ninguém fica em depressão, ó, no instalar de dedos. Ninguém entra, né? Ninguém adquire uma síndrome do pânico sem que antes ela dê alguns sinais. Tem sempre os casos ainda de pós-trauma. Então, aconteceu alguma coisa, e se aconteceu alguma coisa, era preciso ter alguns cuidados pós, né, para amenizar uma possibilidade de eclosão lá na frente. No fundo, todo suicídio poderia ser evitado se quem pensa nele tivesse tido a responsabilidade consigo mesmo de sinalizar para alguém, de pedir ajuda, né? Mas na maior parte das vezes a gente vai sofrendo sozinho, a gente vai sofrendo calado, a gente não sinaliza para o outro de que alguma coisa não está certo, e é por isso que, embora a gente tenha o medo de ficar falando de suicídio, é por isso que as campanhas do Setembro Amarelo são tão intensas, porque apesar do medo, a gente precisa trazer esclarecimento, a gente precisa munir as pessoas de um olhar mais atento. E aí, às vezes, a pessoa, por exemplo, quando a gente vai buscar pistas, né, de uma pessoa, tem gente que não sabe que a mudança de comportamento, né, de alguém pode ser um sinal preocupante dela estar pensando em suicídio. Então, uma pessoa que sempre foi comunicativa, alegre, de repente muda o comportamento dela, alguma coisa requer a nossa atenção. Uma pessoa que, de repente, do nada, começa a falar sobre questões da morte, né? Começa a colocar a morte como solução dos seus problemas ali, na sua fala informal. Também é um sinal que a gente precisa estar atento. Pessoas que já não falam do futuro, já não enxergam o futuro como uma possibilidade. Quando a gente conhece a pessoa e quando a gente tem essa informação, e a gente percebe isso em alguém, a gente já começa, opa,
deixa eu prestar um pouco mais de atenção. Pessoas que começam a fazer comentários do tipo, ah, mas eu também não sirvo para ninguém, ah, ninguém sente a minha falta. São Ou eu pequenas... queria Eu queria dormir e não dormir acordar. e não acordar mais. Então, assim, quando a gente tem essas informações que estão sendo muito divulgadas, né, nas campanhas de prevenção ao suicídio, aí a gente começa a ficar mais atento. E quando a gente Sim, não tem acesso a essas informações, a gente passa batido. E são esses tipos de sinais que a pessoa vai dando, é que a gente percebe que ela está descontente, que tem alguma coisa que não está fechando na vida dela. Então, e aí isso serve para a gente olhar para o outro, mas serve para a gente olhar para nós mesmos. O sim. suicídio é um grito de socorro, É. tentativa. Você falando isso, me veio duas coisas na cabeça, né? A primeira é que, infelizmente, muitas vezes as pessoas, elas se escondem dentro desse medo, dessa angústia, porque elas sentem medo do preconceito de quem possa ouvi-las ou vê-las sofrendo, né? Até algumas por orgulho, outras por medo de se expor mesmo. E as pessoas, às vezes, elas dão pouca importância. A gente já ouvi falar, cão que ladra não morde. Quem quer se matar, vai e se mata mesmo, não fica avisando. Mas, na verdade, a gente sabe que não, que muitos, né, estatisticamente, muitos já deram sinais. E depressão não tem cara. Isso é uma coisa muito certa. Eu vivi isso há uns 2 anos atrás com um colega de trabalho que aparentemente estava bem, a gente se via diariamente, aparentemente estava bem, e de uma hora para outra ele teve que ser afastado pela tentativa. E todo mundo ficou assim. E aí eu, já espírita, fiquei, meu Deus, como que pode? Estava do meu lado o tempo inteiro, todo dia. E eu não vi, porque ele ria, porque ele brincava. Não tem cara, sabe? Aquilo para mim foi um divisor de águas. Eu me senti muito culpada, graças a Deus. Ele não conseguiu, ele tá aí, ele seguiu a vida, foi auxiliado. É, mas a partir daquilo ali, eu pensei assim, meu Deus, minha responsabilidade, porque não tem cara, gente. A gente fica fazendo um estereótipo do depressivo, de que ele tem que ser cabisbaixo, de que ele tem que ter a olheira funda, e nem sempre é assim. Inclusive, existem vários casos de suicídios que, infelizmente, se concretizaram, e quando a gente fala da pessoa, era uma pessoa brincalhona, que fazia piada, que estava sempre brincando, rindo, enfim. Então, assim, é muito complicado, não é fácil de diagnosticar, mas existem casos em que a pessoa vai sim dando esses sinais, a pessoa vai demonstrando algumas mudanças de comportamento e que, pelo menos nesses mais ostensivos, a gente precisa, né, ter um olhar mais atento. E não quer dizer assim que a Gleice está falando isso porque ela é profissional da área. Não, no dia a dia, na nossa convivência, a gente precisa ter esse olhar acolhedor, atencioso, no próprio atendimento fraterno. Tem que ter um olhar muito, muito, como é que fala? Direcionado para a fala da pessoa, para a gente perceber o que ela está querendo falar com aquela fala acanhada, ou mesmo com aquela, por exemplo, uma coisa que eu percebo muito, pessoas com depressão, quando você começa um papo informal e pergunta como elas estão, algumas tendem a ficar assim, não, tá tudo bem, e o casamento? Não, tá tudo ótimo, meu marido é maravilhoso, e aí elas tendem a pintar um quadro mais colorido, num esforço de dizer que a vida está bela, está ótima. E isso também é sinal da gente ficar, como assim? Né? Como tudo vai bem, né? Não que não possa estar, tomara que esteja, mas é também um olhar mais atento que a gente precisa ter. Porque, como você disse, nem sempre eles têm aquela aparência cabisbaixa. Exatamente. Tá? Vamos Vamos lá. lá. Vou continuar aqui, então. Uhum. A incredulidade, a simples dúvida quanto ao futuro, as ideias materialistas, em uma palavra, são os maiores incentivadores do suicídio. Elas produzem a frouxidão moral. Quando vemos, pois, homens de ciência que se apoiam na autoridade do seu saber, esforçarem-se para provar aos seus ouvintes ou aos seus leitores que eles nada têm a esperar depois da morte, não o vemos tentando convencê-los de que, se são infelizes, o melhor que podem fazer é matar-se? Que poderiam dizer para afastá-los dessa ideia?
Que compensação poderão oferecer-lhes? Que esperanças poderão proporcionar-lhes? Nada além do nada. De onde é forçoso concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva possível, mais vale atirar-se logo a ele, do que deixar para mais tarde, aumentando assim o sofrimento. E aí entra exatamente onde a doutrina espírita nos ajuda, né? Porque a doutrina espírita, ela faz com que a gente se afaste, com que a gente fuja do materialismo. Ela nos dá um outro sentido para a vida, porque se eu consigo me livrar da ideia pequena de que tudo acaba com a morte, e eu consigo me enxergar, como eu disse lá no começo, como um espírito imortal, que depois da morte ainda tem toda uma continuação da vida, eu já começo a olhar para os meus problemas com outros olhos. Agora, se eu embarco, como diz aqui, né, como a ciência materialista nos induz a acreditar que depois da morte nada tem, eu começo a achar que o meu problema, que está muito grande, que está difícil de eu carregar esse fardo, a melhor solução para ele é colocar um fim, e o fim vai se dar com a morte do meu corpo físico. E quando a gente, né, amplia o olhar no olhar da doutrina espírita, a gente compreende que não, que os problemas do caminho fazem parte do nosso processo evolutivo, que esse problema que hoje parece muito grande é o que está me fortalecendo, que sempre vai ter uma solução, o que eu preciso talvez seja rever o meu ponto de vista, rever o meu comportamento, me responsabilizar pelo aquilo que me cabe alguma ação, porque Jesus nos recomendou, né? Ajuda-te e o céu te ajudará. Então, a gente vai compreendendo que a gente tem toda uma parcela de responsabilidade. É claro, Dora, que quando a gente está falando de depressão, por exemplo, que é normalmente uma coisa que leva alguns ao suicídio ou à tentativa do suicídio, existem N fatores que influenciam. Então, existem questões químicas, né, que influenciam, existem questões sociais que dificultam a pessoa a reagir, a sair daquilo. Existe a falta de acompanhamento, né, de um tratamento, seja ele com um psiquiatra, seja ele com um terapeuta. Tem vários fatores que influenciam, mas por pesquisas realizadas, aquelas pessoas que têm uma base religiosa, que têm uma fé em que se apegar, elas conseguem ter uma reação um pouco mais firme diante do pensamento suicida, diante da necessidade de lutar contra a depressão. Então, de fato, a gente tem que olhar para a doutrina espírita como uma âncora. Tem ajudado muito. E aí, Gleice, hoje eu não penso nisso, mas hoje eu tô com uma tristezazinha, hoje eu tô com uma melancolia. Fica o convite, né? Vamos aproveitar esse tempo de quarentena para nos reconectarmos com Deus, para tentarmos buscar a nossa espiritualidade no sentido de esclarecimentos, de compreensão mesmo. É claro que a gente pode estar falando aqui para pessoas de vários credos, né? Não necessariamente só pessoas espíritas, mas a gente está falando aqui de um canal essencialmente espírita, né? A gente está baseado a nossa leitura num livro da doutrina espírita, e aí é difícil não puxar sardinha para aquilo que a gente conhece de verdade. Então é uma doutrina consoladora, é uma doutrina esclarecedora, é uma doutrina que faz com que a gente reconheça a nossa responsabilidade, porque não dá para dizer que todos os nossos problemas são fatores externos somente. Não, a gente também tem responsabilidade sobre eles. Então é toda uma construção de fé que vai nos fortalecendo. Como você falou, né? A doutrina espírita, ela vai fazendo com que a gente vá chegando às conclusões, né? Até pelo método Pestalozzi, com que ela foi baseada lá no início. Por exemplo, no capítulo 5 mesmo, antes da gente falar disso que a gente está falando hoje, a gente falou sobre as causas atuais das aflições, sobre as causas passadas das aflições. Então, a gente foi percebendo a nossa responsabilidade em tudo aquilo que a gente vive, seja criando agora novos problemas ou resolvendo agora problemas de outrora, né? Ela nos dá essa responsabilidade de assumir, não, essa aqui é a minha vida, a vida que eu construí para mim, ou que eu pedi, ou que eu mereci.
E aí ela nos ajuda a ter esse comportamento mais resignado, mais humilde perante a vida, né? Mas, de qualquer forma, mesmo aquele que não tem essa construção raciocinada, que, no meu ver, facilita a fé, mas aquele que tem a fé, apesar de tudo isso, mesmo desconhecendo tudo isso, ele já tem a capacidade de, fazendo uma oração, elevar-se para que o auxílio chegue, né? Porque a gente sabe que os nossos mentores, que Jesus está o tempo inteiro ao nosso lado. Mas é preciso que a gente permita esse canal para que a gente se receba essa ajuda, né? Seja auxiliado. Então, por isso que, muito provavelmente, essa pesquisa que você mencionou, de que aqueles que possuem uma ligação, uma religião, uma fé, seja ela qual for, eles costumam vencer um pouco melhor todo esse processo. Até pela ajuda que está vindo, que consegue chegar até eles, né? Exatamente. E aí, continua ou você continua aí esse trecho? Você parou na propagação, né? Está no item 16 ainda. Então eu vou concluir. Terminar isso. A propagação das ideias materialistas é, portanto, o veneno que inocula em muitos a ideia do suicídio. E os que se fazem seus apóstolos assumem uma terrível responsabilidade. Com o Espiritismo, a dúvida não sendo mais permitida, modifica-se a visão da vida. O crente sabe que a vida se prolonga indefinidamente para além do túmulo, mas em condições inteiramente novas. Daí a paciência e a resignação, que muito naturalmente afastam a ideia do suicídio. Daí, numa palavra, a coragem moral. E é um fechamento aqui de item muito bom, no sentido de que justamente quando a gente consegue ter este olhar espiritual e consegue enxergar que, por mais que as coisas estejam difíceis agora, existe o amanhã, né? Eu vou ter uma nova oportunidade, o sol vai brilhar amanhã novamente, isso vai me dando uma paciência e uma resignação, e não é aquela resignação estática, não, de, então tá tudo bem, vou esperar as coisas acontecerem. É uma resignação de fé, de confiança de que Deus está no leme das nossas vidas e que, então, cabe a mim colaborar fazendo a minha parte, reagindo, agindo no bem, né? Fazendo alguma coisa para não me entregar. Não, é difícil, às vezes, a gente falar disso, porque parece que quando a gente está falando da dor do outro, a gente está minimizando. A gente não está entendendo o quanto está difícil para o outro. Mas se também não tiver alguém por perto falando com esta fé, com esta esperança, com esse otimismo, e se todo mundo ficar passando a mão na cabeça e dizendo, eu sei que está difícil mesmo, aí realmente vai ficar difícil. É por isso que existe esse equilíbrio, daqueles que não estão com forças e daqueles que estão com força e conseguem ajudar. E aí, aqui diz, né, daí numa palavra, a coragem moral. Quando a gente tem essa fé, quando a gente tem essa resignação, quando a gente tem essa confiança de que vai passar, porque tudo passa, daí vem a nossa força moral, daí vem a nossa coragem de prosseguir apesar das dificuldades. Exatamente. E é como a Deia diz, amanhã será um novo dia. E isso é a nossa esperança, né? É verdade. Sempre, sempre, sempre há um amanhã. Item 17. O Espiritismo ainda produz, sob esse aspecto, outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo. Ele nos mostra os próprios suicidas a nos informar sobre a situação infeliz em que se encontram e a provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem abreviar sua vida. Entre os suicidas, encontramos aqueles cujos sofrimentos, mesmo sendo temporários em vez de eternos, não deixam de ser menos terríveis, levando-os a refletir que não vale a pena sair daqui antes do tempo ordenado por Deus. O espírita tem, assim, vários motivos para contrapor a ideia do suicídio. A certeza de uma vida futura, na qual ele sabe que será tanto mais feliz quanto mais infeliz e mais resignado haja sido na terra. A certeza de que, abreviando a sua vida, chega a um resultado inteiramente oposto ao que esperava, que se liberta de um mal para cair noutro ainda pior, mais longo e mais terrível, que se engana ao se matar
que vai mais depressa para o céu, que o suicídio é um obstáculo à reunião no outro mundo com aqueles que foram objeto de suas afeições e aos quais esperava encontrar. A consequência de tudo isso é que o suicídio, só lhe trazendo decepções, é contrário aos seus próprios interesses. Por isso mesmo, é considerável o número dos que têm sido impedidos de suicidar-se graças ao Espiritismo, sendo justo concluir-se que, quando todos os homens forem espíritas, não haverá mais suicídios conscientes. Comparando-se, pois, os resultados das doutrinas materialistas e espíritas sob o ponto de vista do suicídio, verificamos que a lógica das primeiras conduz a ele, enquanto a lógica espírita o evita, o que é confirmado pela experiência. Tem 3 coisas aí importantes, né? A primeira coisa que ele fala é que os próprios suicidas nos informam sobre a situação infeliz em que se encontram. Esse é o ponto. Primeiro, que a gente não está aqui falando só de conjecturas, nós estamos falando de irmãos que atravessaram, né, o desencarne e que de lá nos dão o seu parecer do quão doloroso é perceber que os seus problemas não só não acabaram, mas até muitas vezes pioraram pela dor moral, pela angústia, pelo arrependimento, pelas consequências da sua própria consciência que martirizam, né? Pode ter acabado suas dívidas materiais aqui, de boleto, de algum bem seu que tinha sido destruído e tudo mais. Mas a sua dor de sentimento, não. Por exemplo, quem se foi levado ao suicídio pelo luto, percebeu que ao desencarnar, ao tentar contra a sua própria vida, não conseguiu ficar próximo daquele que amava, porque entrou numa sintonia tão pesada, porque cometeu algo tão contra as leis divinas, que é impossível que seja compatível a estar junto daquele ser amado, e que vai precisar de um processo muito longo para que isso novamente aconteça. Então, viu frustradas suas expectativas com a morte, né? Então, são aqueles próprios irmãos. E isso a gente tem em relatos diversos na literatura. Um livro do próprio Pentateuco que fala muito sobre essas vivências, né, dos espíritos que eles nos passam após o seu desencarne, é o próprio Céu e Inferno. E tem outras obras sobre esse tema, essa temática também. Inclusive, rapidinho, só um complemento em relação a isso, para você ter uma ideia, esse era um assunto que preocupava tanto Kardec, que o assunto suicídio aparece em 12 das revistas espíritas. Então, além de ter, né, no Pentateuco, ele fala sobre o suicídio no Pentateuco, em Livros dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Céu e Inferno, tem 12 exemplares da revista espírita em que ele fala do assunto. Então, é um assunto que já preocupava muito desde aquela época. Exatamente. O segundo ponto, que eu já inclusive falei no primeiro, é sobre essa frustração, né, que o espírito tem quando ele percebe que a morte não existe. Que tudo aquilo que ele achou que ia acabar, pronto, acabou, minha existência acabando, acaba tudo, isso não é verdade, né? Esse segundo ponto que é em decorrência daquele primeiro que eu falei, que é anunciado por aqueles que foram. E o terceiro é quando ele diz assim, sendo justo concluir que quando todos os homens forem espíritas, não haverá mais suicídios conscientes. A gente sabe que, na verdade, o espiritismo não vai ser a religião do futuro, né? Mas que a ideia da existência da alma após o desencarne, esta sim vai ser comprovada futuramente pela ciência, como vem sido feitos diversos estudos acerca, né? A Associação Médica Espírita tem, inclusive, dentro da medicina, muitos trabalhos já publicados sobre o perispírito, sobre a existência de algo extracorpóreo. Então, na verdade, quando ele diz isso, eu entendo que não que todos vão ser espíritas, mas que todos vão estar sabendo, conhecendo da continuidade da nossa existência. Então, quando isso for uma ideia comum, quando todos tiverem acesso a isso, comprovadamente, né? Então, aí sim, a gente vai ver que provavelmente as pessoas não vão atentar contra a sua vida, sabendo que essa vida vai ter uma continuidade. Né? Exatamente.
Uma coisa que também é dentro desse item 17 que é importante a gente falar, no Livro dos Espíritos, quando fala sobre o suicídio, Kardec faz uma pergunta sobre se as consequências do suicídio são iguais para todos os espíritos. E os espíritos dizem que não, que realmente a forma como esse espírito suicida vai chegar do lado de lá vai ser diferente, cada um vai ter a sua história, suas razões do porquê buscou aquilo, o seu nível de consciência ou não, mas que tem uma consequência que é comum para todos eles, que é exatamente o desapontamento, né? Em perceber que os seus problemas não se findaram ali, muito pelo contrário, como você mesma colocou bem aí, Dora, eles até se potencializam, porque a eles é agregado outros fatores, como a questão do arrependimento, o medo, o achar que aquilo vai ser para sempre. Então, é importante a gente parar para pensar que quando a gente fala de suicídio à luz da doutrina espírita, não é para ficar colocando medo em ninguém, não. Não é para ficar assustando a pessoa com a ideia do castigo, como bem parecido com vai arder para o resto do tempo no mármore do inferno. Não, não é isso. A ideia não é usar a doutrina espírita para informar a pessoa do pós, né? Do que vai acontecer depois. Sim. Ai, meu Deus. Oi? Cadê você, Dora? Pronto. Foi. Né? Não é assustar a pessoa com o que vai acontecer depois, não. Quando a gente fala do suicídio à luz da doutrina espírita, a gente está querendo falar do antes, do fortalecer a pessoa nesta fé, do fortalecer a pessoa na ideia de que somos espíritos em processo evolutivo, que nesse processo evolutivo a gente acerta, a gente erra, né? Mas que a gente tem sempre a oportunidade de escolher novos caminhos, fazer com que a pessoa realmente desperte para a nossa essência espiritual. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque as pessoas costumam ser, na falta de um conhecimento mais profundo, muito taxativas, dizendo, porque você vai ficar preso ao seu corpo, porque você vai ficar vendo os vermes comerem, né, o seu corpo. Gente, não é esse o objetivo de estudar o assunto à luz da doutrina espírita. Não é nem pôr medo em ninguém, não. É que a gente não está para tratar as pessoas como uma criança que a gente assusta com o bicho-papão. Não. É realmente mostrar a importância da gente mudar o nosso ponto de vista agora. É melhorar a nossa vivência, a nossa experiência com as coisas agora. É ajudar, nos ajudar, né? Na verdade, é a gente se fortalecer com esses conhecimentos para que diante do problema, para que diante da pedra do caminho, a gente saiba como lidar com aquilo, ou pelo menos tente lidar com aquilo antes de desistir. Perfeito, exatamente. Na verdade, é consolador, né? E não amedrontador. Consolador, exatamente. A ideia não é assim, não faça isso porque seus problemas vão continuar lá. Não, é assim, não vale a pena porque você tem toda uma existência eterna, imortal, e os seus problemas são efêmeros. Com fé, com ação, confiando, tudo vai passar, tudo vai melhorar. Amanhã é um novo dia. E é incutindo essa esperança que o Espiritismo vem nos consolar. Realmente. Exatamente. E aí também, quando a gente fala de estudar a doutrina e para pensar, né, no Livro dos Espíritos, nas leis morais, quando a gente começa a entender o processo das leis morais, o quanto o trabalho é necessário, né, para o nosso crescimento, para a nossa evolução, o quanto nós estamos sob a lei do progresso, que nos dá a certeza absoluta de que um dia seremos espíritos puros e que nós temos, né, a nossa parcela de responsabilidade na construção desse futuro. Quando fala pra gente de que nós vivemos em sociedade por uma razão, não é ao acaso. Então não é pra gente enfrentar as nossas dores sozinhos, não. Se é o egoísmo ou o orgulho que faz com que a gente não peça ajuda, que a gente veja, né, reconheça a importância de combater essas chagas da humanidade, como diz Kardec. Enfim, é toda uma construção de um aprendizado dentro da doutrina que vai, sim, aos poucos nos fortalecendo. Exatamente.
Foi bastante rico hoje, né, essa discussão, ou todas as outras, né, porque elas vêm construindo esse pensamento, e aí a gente consegue ir compreendendo cada vez melhor o porquê e o como, e conseguindo aurir, né, acolher daí aquilo que a gente precisa, cada um de nós utilizando no nosso próprio contexto individual. E acabamos aí o item. E agradeço demais. Muito obrigada, Gleice, mais uma E eu que vez. agradeço, tão gostoso, tão bom. Às vezes não Sempre. dá vontade de acabar, né? Pena que tem um prazo, que a gente tem mais coisa para fazer, porque dá vontade de ficar batendo papo. A doutrina, ela tem assuntos infinitos, né? Porque realmente Tem. a gente vai aprendendo, lendo, discutindo, e cada vez tem mais coisa para pensar e refletir. Eu queria agradecer todo mundo que compartilhou aí com a gente dessa manhã, que contribuiu, né, com os comentários, com as reflexões, ou aqueles mesmo que ficaram só quietinhos assistindo, mas que com certeza vibraram junto com a gente aí para que o estudo fluísse bem. Eu E hoje a agradeço Gleice também. vai encerrar nossa manhã. E antes de encerrar, deixa só eu falar. Amanhã a gente vai estar aqui no capítulo 5, vai começar as instruções dos espíritos, a gente vai falar sobre bem e mal sofrer, e o mal e o remédio. Quem vai estar com a gente amanhã é o Jean. O Jean, ele é bastante conhecido na mocidade espírita, ele tem um Instagram chamado @umgayespírita. Gente, muito do bem, e aí ele vai estar com a gente aqui amanhã. E no domingo ele vai fazer a palestra da Sesc online, lá no canal da Suave Caminho. Para quem não segue lá ainda, é @CE Suave Caminho. A gente teve De ontem onde a palestra. O Jean do Rio, é ah, do Rio, de Duque de Caxias, se eu não me engano. E teve ontem a palestra na Suave Caminho, as palestras estão sendo online, para quem ainda não sabe. E toda terça e domingo a gente está fazendo o mesmo formato. Nesse domingo, excepcionalmente, vai ser às 6 horas da noite, na página da Suave Caminho. Mas amanhã, o que é foi? mesmo, não sabia. Esse domingo, excepcionalmente, vai ser às 6. É porque ia conflitar com o horário do Evangelho no Lar, na casa dele. E aí, como a gente não está assim com uma coisa muito engessada, né? Porque é online, então a gente antecipou uma horinha. E aí vai ser no domingo ele. Ontem foi a Renata. O da Renata já vai estar disponível no YouTube para quem não assistiu, que assista, né? Vamos prestigiar os nossos irmãos que estão fazendo esse trabalho online. A Gleice também tem palestra esse mês, né, Gleice? Na Suave Tem. Caminho. Então a gente faz o ao vivo e depois coloca no canal, tá? Só para avisar e para a gente ir compartilhando, né? Essas ações no bem que têm ocorrido e que agora estão deslanchando, né? Esse movimento espírita na Graças a internet Deus. agora que tá rufando, graças a Deus. Tá muito bom, mas eu tô morrendo de saudade de ir pra casa espírita, de abraçar, de beijar. Olha, gente, se prepara, hein? Porque você é a beijoqueira. Morrendo de Então, saudade. pode encerrar. Tá, olha só. Eu tenho acompanhado aí, né, as veias artísticas de todo mundo cantando e trazendo ideias. E eu, tímida, meu Deus, minha mãe diz que eu tenho voz de taquara rachada. Como é que eu posso cantar? Mas aí ontem, acompanhando o encerramento da Delma, a Delma me inspirou. Não que ela não cante bem, cantou muito bem, mas ela me inspirou com a simplicidade daquela musiquinha, né, e que para ela tem um significado. E aí, como eu disse no começo, eu tô com uma filha que foi embora de casa, que bateu asas e voou, foi estudar fora, e tem feito muita falta. E aí eu me inspirei a concluir hoje cantando uma musiquinha que eu ensinei para os meus filhos quando eles eram ainda muito pequenininhos, na falta deles não saberem fazer uma prece, e como nós sempre fomos espíritas, eu acabei não tendo o hábito de ensinar para os meus filhos aquelas preces decoradas. Enfim, eu acabei ensinando uma musiquinha, mas a ideia era que fosse só uma musiquinha, mas eles absorveram essa musiquinha como a prece de todos os dias. Então, eles não dormiam quando eram pequenininhos sem cantar essa musiquinha. Era como se fosse a prece do final do dia deles.
E aí, por conta da inspiração com a Delma, eu quero cantar essa musiquinha só para compartilhar com vocês, até para eu me sentir um pouquinho mais pertinho da minha filhota, que está longe. E era uma musiquinha que eu me recordo dela com 1 ano e 4 meses. Ela tinha 1 ano e 4 meses, ela já cantava essa musiquinha. E a música diz assim: anjinho da guarda, amiguinho de luz, levo os meus sonhos para Jesus. Jesus amigo, Jesus irmão, guarda contigo o meu coração. Aí eles concluíam falando assim: boa noite, mamãe, boa noite, papai, boa noite, papai do céu, fica com a gente hoje e sempre. E aí eles encerravam e eu amava, assim, eles cantaram essa musiquinha. A minha filha acho que cantou até os 12 anos, o meu filho também depois cantou até uns 12 anos, e ele que está com 15 agora, tem pouquinho tempo que ele parou de cantar, mas eu amo essa música. Então eu quis Muito compartilhar. excelente. Eu não decorei ainda, mas depois eu vou voltar no vídeo para decorar e É vou muito apresentar as simples. meninas, que a gente aqui gosta de cantarolar antes de dormir também. Muito bom. Ai, Muito obrigada. Mas a prece, ela não importa a palavra que a gente usa ou a simplicidade, a linguagem rebuscada, o que importa é o sentimento que a gente emprega nela, né? Então, com certeza, a mensagem chega. Com é certeza. isso aí. Então vamos lá, vamos unir os nossos corações, vamos buscar o que temos de melhor, né? Os nossos melhores sentimentos, e vamos transformá-los em vibrações de amor, de paz, de luz, e vamos oferecer a espiritualidade amiga, para que ela, sabendo onde estiver sendo mais necessário nesse momento, possa levar essas vibrações e que essas vibrações possam consolar, fortalecer aqueles corações aflitos. Vamos fortalecer a nossa fé de que tudo está acontecendo como precisava ser, que Jesus, nosso mestre, nosso governador planetário, está no leme das nossas vidas, está no comando desta transição planetária e sabe o quanto essas dores que têm atingido a cada um de nós são necessárias no nosso processo evolutivo. Então tenhamos fé, tenhamos a certeza da imortalidade da alma, tenhamos a certeza de que cada pedra do caminho ajuda na nossa evolução espiritual. Vamos tentar ser colaboradores amorosos, fraternos. Vamos lembrar que mesmo isolados por uma necessidade momentânea, nós temos recursos que nos mantêm próximos uns dos outros. E não estamos falando aqui somente das tecnologias, estamos falando das nossas vibrações, do nosso carinho, do nosso amor, que possamos elevar os nossos pensamentos em preces quantas vezes forem necessárias ao longo do dia, sempre que pensarmos em alguém especial. E quando não tivermos alguém especial, que possamos lembrar que somos todos irmãos, porque temos um Pai Criador. E vamos emanar as nossas melhores vibrações pelo planeta, pelo universo. E vamos nos fortalecer com esta certeza de que juntos somos mais fortes e que podemos e devemos nos apoiar uns aos outros neste momento. Vamos também juntos agradecer a Jesus. Obrigada, mestre querido. Obrigada pelo teu carinho, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Obrigada por teres nos dado a oportunidade desta encarnação em pleno momento importante para o nosso orbe, que é este momento de transição planetária. Sabemos que se aqui estamos é porque confiaste em nós. Então nos ajuda, mestre, a nós mesmos confiarmos em nós, nas nossas forças, na nossa capacidade.
Segura nas nossas mãos, Mestre, e nos ajuda nesta travessia que está sendo turbulenta, mas que certamente trará calma depois. Assim, agradecidos, pedimos as tuas bênçãos para o nosso dia, que seja um dia iluminado, produtivo. E te pedimos, Mestre, derrama sobre